Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando sobre a carta de Paulo aos Romanos e agora chegamos no capítulo 12. A partir do capítulo 12, Paulo vai dar instruções extremamente inspiradoras sobre a vida cristã. A verdadeira vida daqueles que realmente um dia se converteram a Cristo. E esse capítulo 12 dá início a isso. Agora até o final, Paulo vai dar instruções específicas sobre o caminhar cristão. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quero ler aqui nessa outra versão, na linguagem de hoje. Vamos ver como é que ele fala aqui, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Lembra quando Jesus disse que, lá para a mulher samaritana, sobre aquela questão de que os judeus diziam que se devia adorar em Jerusalém e os samaritanos acreditavam que deviam adorar no monte. E Jesus disse que ia chegar a hora, e a hora já era, aquele momento, de que o Pai iria buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É sobre isso que Paulo está falando aqui. E ele fala sobre nós nos oferecermos a Deus como sacrifício vivo. Isso porque parece uma constante do sistema religioso desde o início. Apresentar sacrifícios onde animais, onde o sangue era derramado, ou seja, o sacrifício tinha a ver com a morte. E aqui Paulo fala sobre um sacrifício vivo, uma entrega. E esse para mim é o ponto principal desse capítulo, porque quando se fala em sacrifício vivo, nós estamos falando de sacrificar o egoísmo que há em nós. E ele vai explicar isso mais na frente. Olha só, verso 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Vamos ver aqui dessa outra tradução, linguagem de hoje. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, do entendimento, né? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse ponto aqui é um ponto importante. E Jesus trabalha isso muito no Evangelho. E Paulo está falando sobre isso, a questão do mundo. De o que é importante para o mundo. O que move o mundo, né? E nós sabemos que o egoísmo é a essência do pecado. João, lá na sua primeira epístola, diz que o que há no mundo
é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aqui Paulo fala que a gente não deve viver como vivem as pessoas do mundo, mas que nós devemos deixar Deus mudar o nosso entendimento, mudar a nossa mente. Só assim, à medida que Deus vai mudando o nosso entendimento, nós podemos entender realmente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque se Deus não mudar o nosso entendimento, nós que já nascemos num mundo de pecado, nós que quando nos convertemos a Cristo, vivíamos dentro da cultura do egoísmo. E é óbvio que isso não é instantâneo, não muda de uma hora para outra. E nem é uma coisa que nós não tenhamos que lutar, porque o egoísmo que está no mundo levou todos os homens ao pecado. Não que o pecado passe de pai para filho como se fosse herdado, como ensina a religião muitas vezes. Mas o pecado está no mundo e muitas vezes passa de pai para filho por influência. E a verdade é que nós nos tornamos egoístas, que a Bíblia chama de pecadores, porque passam a viver para si, para a própria soberba da vida, sempre querendo ser mais do que os outros. E Paulo diz aqui, conforme Jesus ensinou, que se nós não mudarmos o nosso entendimento, ou melhor, se Deus não nos ajudar a mudar o nosso entendimento, nós sempre vamos confundir a vontade de Deus com a nossa vontade. Presta bastante atenção nisso. Eu vejo muita gente dizendo, a vontade de Deus para mim é isso, mas sempre são coisas grandes, sempre está ligado a poder, riqueza, a exaltação. E por que isso acontece? Porque as pessoas, elas começam a tentar entender a vontade de Deus sem ter uma mente mudada. Mas vamos continuar. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Eu acho tão interessante isso. Porque isso é uma coisa que é obra do Espírito de Cristo em nós. Nos tornar pessoas que não pensamos mais de nós mesmos, como o mundo nos levaria a pensar, né? Isso pode acontecer. Às vezes uma pessoa que se torna cristã, ou que acredita que se tornou cristã, ela começa a pensar melhor do que os outros. Eu sou melhor do que os outros, porque agora eu tenho Cristo, eu agora estou no caminho certo, eu agora sou salvo. E você já deve ter ouvido isso. Essa arrogância, esse espírito mundano, sair da boca de pessoas que se dizem cristãs. E é por isso que a gente começa a entender, porque o cristianismo hoje quer poder, quer governo, quer riqueza, né? E começa a acreditar, e essas pessoas começam a acreditar que os instrumentos que o mundo usa, ela pode usar também para se tornar grande, para governar, para ter poder e riqueza. E ela coloca Deus nisso, e ela começa a ter uma visão de Deus distorcida, né? E você deve saber do que eu estou falando. A gente vê isso toda hora. Você vê isso nas músicas que o mundo gospel canta, né? As chamadas músicas gospel. É sempre de exaltação, de grandeza, é sempre inspirada naquela visão do Velho Testamento, que eram visões de homens de coração endurecido. O próprio Jesus disse. Eram entendimentos imperfeitos sobre Deus e sobre a sua vontade.
E eles ficam aí querendo ser como Josué, querendo ser como Davi, querendo ser como Salomão, e eles querem ser grandes, eles querem governar. Por quê? Porque nunca tiveram a mente transformada. E aí ele vai falar agora uma coisa interessante. Porque assim como em um corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos em Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros por partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, então devemos servir. E se é de ensinar, então ensinemos. E se é dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. E por que Paulo ele entra nesse assunto dos diferentes dons que Deus deu aos homens? Depois de falar sobre a mudança do nosso entendimento. Porque o nosso dom não é para nos exaltar, não é para nos tornar grandes, não é igual no mundo, onde os homens que não conhecem a Deus usam seus dons que Deus deu a eles, mas eles querem aplauso, eles querem sucesso, eles querem riqueza, eles querem grandeza, eles querem poder, porque a mente deles ainda é a mente do mundo. Então você vê muito isso, né? Como cantores, artistas buscam aplauso, buscam fazer sucesso, buscam ter milhares de seguidores nas redes sociais, mais recentemente, porque é isso que alimenta o ego deles, porque eles não tiveram sua mente transformada. Mas muitas pessoas que aderiram ao cristianismo, que aderiram à religião cristã, eles querem isso também. Eles querem usar seus dons, às vezes nas próprias reuniões da igreja, ou do chamado mundo gospel, ou se tornando um pregador famoso. E isso é o que eles querem para eles. É o que alimenta o ego deles, o sucesso, o poder. Você já viu como eles dão valor aos títulos, como eles gostam de ser chamados de pastores, bispos, apóstolos, até vice-deus, né? Como é a questão do Papa e essas coisas. Como o cristianismo mundano, né? Que ainda anda no espírito desse mundo, gosta de título, de posição. E eu achei tão interessante essa lista aqui nessa tradução, né? Quando ele vai falando dos diferentes dons, e ele fala, né? Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. É a fé que deve mover a nossa mensagem, e não outro interesse. Se é o dom de servir, então devemos servir, ser servos. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça com generosidade. Em outras traduções, não faça de forma parcial. Quem tem autoridade, eu gostei muito desse aqui, porque em outras palavras, fala de governo, de presidir, mas ele fala quem tem autoridade. Um professor tem autoridade, porque ele está ensinando. Então, é óbvio que os seus alunos só aprendem se reconhecerem a autoridade que ele tem no ensinar. O mecânico que está consertando um carro, ele entende daquilo, então ele tem autoridade. O médico tem autoridade, porque ele conhece do que está fazendo. Então, a autoridade, ela é uma consequência da própria experiência, do próprio conhecimento. Os pais que criam seus filhos, eles têm autoridade de pai.
Mas ele fala que use a autoridade com todo cuidado. Porque existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Existe uma diferença em você usar da autoridade que você tem, por conhecer o que você está fazendo, ou por ser um pai, ou por ser um professor, ou seja lá qual é o seu campo de conhecimento. E quando você é uma pessoa que realmente conhece a Cristo, você não usa isso para se exaltar, nem para dominar, nem para impor sobre ninguém. Mas a autoridade deve inspirar nos outros o respeito, o reconhecimento. Não de que você é maior do que ele, mas que naquela área, ou naquele lugar que você está, você tem autoridade. E esse assunto é um assunto muito importante e muita gente faz muita confusão com isso, né? E é por isso que Paulo ensina o respeito à autoridade. Mais na frente nós vamos tentar entender isso aqui. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o bem, o que é bom. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Esse é um ponto que Paulo sempre está dizendo, né? Vamos olhar para nossos irmãos que têm necessidade, os irmãos em Cristo, mas vamos acolher os que estão de fora. E isso é uma grande diferença entre a igreja de Cristo e as religiões. As religiões fazem muros que separam aqueles que fazem parte daquele determinado grupo religioso dos que estão de fora. Paulo mostra uma outra perspectiva. Ele fala sobre nós que estamos em Cristo, que estamos irmãos em Cristo, devemos cuidar uns dos outros, socorrer uns aos outros, mas sempre receber os que estão de fora. Ou seja, nosso amor uns pelos com os outros, entre os cristãos, não é um fim em si mesmo, mas é uma forma de atrairmos pessoas para conhecer esse Cristo que mudou nossas vidas. Então, nesse sentido, não há diferença entre alguém que é cristão e alguém que não é. Porque se alguém que é cristão e é meu irmão em Cristo, mas aquele que não é um candidato a ser. É alguém que eu quero, né, que seja meu irmão em Cristo. Verso 14. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Olha a diferença do espírito do cristão. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas faça como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele.
Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, todas essas coisas que Paulo fala a partir dele começa a falar dos dons que Deus deu aos homens e como nós devemos, em humildade, utilizar esses dons para servir, e todas as instruções é o resultado daquela mente que foi transformada. É o resultado de não se conformar com o mundo. Se você ler com cuidado, você vai perceber que tudo que Paulo nos orienta, o mundo faz ao contrário. O mundo se vinga, o mundo paga mal com mal, o mundo faz acepção de pessoas. Por isso que esse sistema religioso que existe hoje é mundo, porque eles constroem muros, né? Eles transformaram o entendimento que eles têm do ensino das Escrituras ou de Cristo, das chamadas doutrinas, no muro que separa ele de outras pessoas que também creem em Cristo, e principalmente daqueles outros que precisam ser alcançados. Jesus não veio fazer muros de separação, Jesus veio fazer pontes. Mas para sermos construtores de pontes, para usarmos o nosso dom, para construir pontes, nós temos que ter primeiramente uma mente mudada e não se conformar com esse mundo de muros, mas fazermos realmente parte do reino de Deus e nos tornarmos construtores de pontes. E esse é o que Paulo está falando para nós nesse capítulo 12. Ele termina dizendo: não deixe que o mal vença vocês, o mal que está no mundo, mas vençam o mal com o bem. Que Deus nos abençoe.